No próximo capítulo da novela Mania de Você, irmã Sônia pede a Luma para esquecê-la, mas a jovem não aceita o pedido. Luma sente que há algo mais por trás da súplica de Sônia, uma sombra que a persegue e que, se revelada, pode mudar tudo. Enquanto isso, Rhodes coloca uma escuta na bolsa da mãe de Filipa, determinado a descobrir o que realmente aconteceu. Ele sabe que a verdade está escondida em meio a mentiras e manipulações e está disposto a arriscar tudo para encontrá-la. Michelle, por sua vez, deixa claro a Daniel que não haverá mais nada entre eles. O relacionamento que antes parecia promissor, agora é apenas uma lembrança dolorosa. Daniel, confuso, tenta entender o que deu errado, mas Michelle se mantém firme, decidida a seguir em frente. Fátima, em uma reviravolta inesperada, descobre que Lady e Sirley são um casal de trambiqueiros. A revelação a choca, mas ao mesmo tempo a intriga. Sirley implora para Fátima não contar a Berta o que descobriu sobre eles, sabendo que a verdade pode ser devastadora. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Berta, em busca de respostas, procura Michelle e fica sabendo que Isis inventou a história sobre a paternidade de Tomás. A revelação a deixa atordoada, questionando a lealdade de todos ao seu redor. Rhodes, por sua vez, executa um plano meticuloso para descobrir o paradeiro de Filipa, sabendo que cada passo pode levá-lo mais perto da verdade ou mais longe dela. Por fim, Luma avisa a Mércia que está perto de descobrir toda a verdade e diz que poderá poupá-la caso se alie a ela. A tensão entre as duas aumenta, e a escolha de Mércia pode ser a chave para desvendar uma trama de segredos obscuros. À medida que os segredos começam a emergir, as relações entre os personagens se tornam cada vez mais complexas e tensas. Michelle, ao romper com Daniel, busca a liberdade emocional, mas se vê presa em um jogo de manipulações que a envolve ainda mais. Fátima, dividida entre a lealdade aberta e a descoberta das fraudes de Lady e Sirley, se vê em uma encruzilhada que pode impactar a vida de todos ao seu redor. Cada decisão tomada por esses personagens não apenas molda seus destinos individuais, mas também entrelaça suas histórias de maneira irrevogável. Robson mostrará que sua sede de vingança contra Hugo está longe de acabar. Humilhado e revoltado desde que foi demitido do resort após um escândalo de assédio, ele decide arquitetar um plano cruel para se vingar do ex-amigo. Dessa vez, Robson ultrapassará todos os limites e recorrerá à falsificação de um exame médico para enganar Hugo, fazendo-o acreditar que tem um aneurisma cerebral prestes a se romper. A ideia nasce a partir de um problema real. Hugo tem sentido fortes dores de cabeça e, em algumas ocasiões, chegou até a desmaiar no trabalho. Inicialmente, ele tenta ignorar os sintomas, atribuindo-os ao estresse e à rotina intensa no resort. No entanto, Diana percebe que algo está errado e insiste para que ele procure um médico. Após muita insistência de Diana e de seu amigo Gael, Hugo decide marcar uma consulta. O médico examina o gerente e, embora não encontre nada alarmante no primeiro momento, sugere a realização de uma ressonância magnética para investigar melhor a origem dos sintomas. Hugo até tenta minimizar a preocupação, mas Diana insiste que ele faça o exame o mais rápido possível. E é aí que Robson vê sua grande oportunidade de agir. Sabendo que Hugo fará um exame médico, ele decide usar essa informação para colocar em prática sua cruel vingança. Com a ajuda de Ritinha, uma jovem funcionária do laboratório onde Hugo realizará a ressonância, ele consegue acesso ao exame original. Ritinha, a princípio, hesita em ajudar Robson. Ela não entende por que ele quer adulterar o laudo de um exame médico e tenta argumentar que isso pode prejudicar gravemente Hugo. Mas Robson, manipulador e persuasivo, joga sujo para convencê-la.
Ele finge estar arrependido de seus erros do passado e diz que Hugo é um homem cruel, que arruinou sua vida e destruiu sua reputação sem piedade. Ainda assim, Ritinha hesita, mas Robson usa uma carta final. Ameaça expor um segredo dela caso ela se recuse a ajudá-lo. Pressionada, a moça cede e altera o resultado do exame. O novo laudo contém informações assustadoras. Ele aponta um aneurisma cerebral de grande risco e sugere que uma ruptura pode ocorrer a qualquer momento. Robson sabe que Hugo não tem conhecimento técnico para questionar o laudo e conta com o impacto psicológico da informação para derrubá-lo. Para garantir que Hugo acredite no falso diagnóstico, Robson coloca o envelope com o exame entre os pertences de Gael, amigo fiel do gerente do resort. Desavisado, Gael encontra o envelope e, acreditando ser algo importante, entrega para Hugo sem imaginar o que está por trás daquela armadilha. Quando Hugo abre o laudo e vê a mancha na imagem da ressonância, seu mundo desmorona. Ele lê e relê as palavras, tentando processar a informação. Seu coração dispara, as mãos tremem e uma sensação de pavor toma conta dele. Aneurisma, e aqui diz que há risco de ruptura. Eu sabia, Gael, eu sempre soube. Eu vou morrer. Com quem vai ficar minha casa? E a Diana, meu Deus? Será que vai casar depois que eu morrer? Se ela quiser, você não deixa. Te peço, Gael, não deixa! Implora Hugo, desesperado. Gael tenta acalmar o amigo, dizendo que talvez haja algum erro ou que o médico precise avaliar melhor antes de tirar conclusões. Mas Hugo já está convencido de sua sentença de morte. Nos dias seguintes, ele passa a agir de forma diferente. Deprimido, começa a planejar sua partida. Ele escreve cartas para os amigos e para Diana, pede demissão do resort e até vende alguns bens, acreditando que está aproveitando seus últimos momentos de vida. Diana, no entanto, estranha a reação exagerada de Hugo. Ela tenta convencê-lo a procurar outro médico, mas ele se recusa, afirmando que o laudo é claro e definitivo. Sem que Hugo saiba, Diana entra em contato com o laboratório para pedir uma cópia oficial do exame. Ao receber o documento verdadeiro, ela percebe que há algo muito errado. No laudo original, não há nenhuma menção a aneurisma ou risco de ruptura. Perplexa, ela começa a suspeitar que alguém adulterou o exame. Investigando mais a fundo, Diana descobre que Ritinha trabalha no laboratório e que Robson tem contato com ela. A jovem, acuada, acaba confessando a verdade. Ela conta que Robson a obrigou a falsificar o exame e que tudo não passou de uma armadilha para atormentar Hugo. Indignada, Diana corre para contar tudo a Hugo. Ao ouvir a revelação de Diana, Hugo fica em choque. Ele não consegue acreditar que caiu em uma armadilha tão cruel. A raiva toma conta dele e ele decide enfrentar Robson pessoalmente. Você brincou com minha vida, me fez acreditar que eu ia morrer. Como pode ser tão perverso? Grita Hugo ao encarar o rival. Robson, no entanto, não demonstra arrependimento. Pelo contrário, ele debocha da situação e diz que Hugo finalmente sentiu na pele o que é perder tudo de uma vez. O gerente do resort não se contém e parte para cima de Robson, acertando-lhe um soco. A briga só termina quando Gael e outros funcionários o separam. Mas o castigo de Robson não para por aí. Diana decide denunciá-lo à polícia por falsificação de documentos médicos, o que pode levá-lo à prisão. Ritinha, arrependida, testemunha contra ele, revelando tudo o que aconteceu. Depois do pesadelo, Hugo finalmente percebe que precisa valorizar sua vida e sua saúde. Ele faz novos exames para se certificar de que está bem e, para sua alegria, descobre que não há nenhuma ameaça à sua vida. Já Robson, após ser exposto e enfrentar a justiça, vê sua vida desmoronar de vez. Ele perde aliados, a confiança de todos e acaba sozinho, pagando caro por sua sede de vingança. O gerente do resort experimenta um turbilhão de emoções: medo, desespero, arrependimento e resignação.
Ele chega a se despedir de sua vida, vende seus bens e desiste de seus sonhos. Tudo por conta de uma farsa meticulosamente planejada por um homem sedento por vingança. Contudo, a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona. Graças à persistência de Diana e à consciência pesada de Ritinha, o golpe de Robson é desmascarado antes que cause um dano irreparável. Hugo, mesmo se sentindo humilhado por ter caído na armadilha, percebe que essa experiência lhe traz uma valiosa lição: a importância de não se deixar dominar pelo medo e de buscar a verdade antes de tomar decisões drásticas. Após descobrir que está perfeitamente saudável, Hugo se permite enxergar sua vida com novos olhos. A quase morte o faz perceber que ele passa tempo demais se preocupando com o trabalho e as pressões do dia a dia, esquecendo-se de aproveitar os momentos ao lado de quem realmente importa. Ele promete a si mesmo que valorizará mais sua relação com Diana e seus amigos, deixando de lado as pequenas preocupações que antes pareciam gigantes. Por outro lado, Robson paga um preço alto por sua maldade. Sua obsessão por vingança o leva a um caminho sem volta, e ao invés de se reerguer, ele afunda ainda mais. A falsificação do exame médico não apenas o coloca em apuros com a polícia, como também o faz perder qualquer resquício de respeito que ainda poderia ter entre os ex-colegas. Mesmo aqueles que antes viam nele apenas um homem revoltado, passam a enxergar sua verdadeira face. Um manipulador inescrupuloso capaz de brincar com a vida alheia por puro ego ferido. Ao final dessa intensa jornada, Mania de Você reforça uma mensagem clara: a vingança nunca é o caminho certo. O ressentimento pode cegar, levando a atitudes impensadas e consequências irreversíveis. Já a verdade e a justiça, por mais que às vezes pareçam tardar, sempre encontram uma maneira de prevalecer. Hugo sai dessa experiência mais forte, mais sábio e, acima de tudo, mais consciente do que realmente importa. Ele entende que a vida é frágil e que não vale a pena gastá-la com ressentimentos ou medos infundados. Com uma nova perspectiva, ele está pronto para seguir em frente ao lado de Diana e das pessoas que realmente se importam com ele. Enquanto isso, Robson, agora isolado e desacreditado, terá que encarar as consequências de seus atos e refletir sobre o que restou de sua vida. Se um dia ele se arrepender e tentar mudar, apenas o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: as marcas de suas ações jamais serão apagadas. E assim, mais um capítulo de Mania de Você se encerra, mostrando que no fim, a verdade sempre prevalece e que ninguém pode fugir para sempre das consequências de suas escolhas. Berta procurará Michelle para verificar a história contada por Isis sobre ter engravidado de um primo no passado. A empregada afirmará que o tal parente chamado Tobias não existe. Por causa disso, ela será atacada verbalmente pela irmã, que afirmará que as duas são da mesma laia e não prestam. A loira levará um tapão na cara. Isis ficará sabendo que Cristiano voltou de Portugal e zoará Michelle. Dona Flor com seus 2 maridos debaixo do mesmo teto. Depois a vadia sou eu, bradará a vilã, que verá a mocinha reagir mordaz ao ataque e enxotá-la da casa de Daniel. Eu já disse que não tenho nada com o Daniel, cala essa boca, berrará Michelle. Ui, que reação intensa! Já ouviu dizer que quem não deve não teme? Provocará Isis, cruzando os braços e lançando um olhar debochado. Michelle afirmará que não tem nada para falar com ela e exigirá que a irmã se mande logo. A partir do momento que você se mete na minha vida, a gente passa a ter bastante assunto. Você disse para Berta que o primo Tobias não existe, dirá Isis, estreitando os olhos. A dona Berta chegou perguntando desse tal primo Tobias, e eu falei que nunca tinha ouvido falar a respeito, só isso. Vou lá saber das suas mentiras? Explicará a funcionária do arquiteto impaciente. Você tem ideia do quanto você me ferrou dizendo isso? Indagará a golpista, apertando os punhos.
Michele cruzará os braços, encarando a irmã com firmeza. Eu não entendi nada quando a milionária me procurou e continuo sem entender. Que história é essa de primo Tobias? Foi você que inventou isso? Isis soltará uma risada sarcástica antes de responder com veneno na voz. Eu não sei se você é muito burra ou muito sonsa. Era só juntar Lé com Cré. Se eu inventei o primo Tobias, é porque eu precisei. Se a Berta veio confirmar, era porque ela estava desconfiada. Você não precisava saber de nada para entender o que estava acontecendo. Ah, então eu que sou burra? Você quer me usar para sustentar as suas mentiras e ainda me chama de burra? Sabe o que você é? Você é uma traíra, Michele. Uma falsa que finge que é certinha, mas na primeira oportunidade me apunhala pelas costas. Eu não te apunhalei, Isis. Eu simplesmente não menti. Você queria que eu sustentasse uma história absurda que eu nem sabia que existia. Você podia ter ficado calada. Só isso já ajudava. Mas não, teve que abrir essa sua boca para estragar tudo. Michele se manterá firme. Eu não sou cúmplice de golpe, Isis. E se você estivesse em apuros, eu até te ajudaria. Mas não desse jeito. Você quer enganar as pessoas e eu não sou obrigada a participar disso. A vilã estreitará os olhos, a fúria crescendo dentro dela. Você quer pagar de boazinha, né? De menina pura, honesta? Mas no fundo você não é nada disso. Você é tão manipuladora quanto eu. Só que, ao contrário de mim, você usa essa máscara de santinha. Mas eu te enxergo, Michele. Sei exatamente quem você é. A mocinha dará um passo à frente, encarando a irmã com raiva. Você não sabe nada sobre mim. E agora, sai da minha casa. Essa casa nem é sua, é do Daniel. E quer saber? Você devia ter vergonha na cara. Você é muito sonsa, vingativa, fingida, metida a santinha, mas fica se revezando com 2 machos. Aposto como rola o maior menage aqui. A provocação será demais para Michele, que perderá a paciência e estalará a mão no rosto da irmã com força. O tapa ecoará pelo ambiente. Isis arregalará os olhos, sentindo o rosto arder, antes de levar a mão à bochecha e soltar um riso de escárnio. Nossa, Michele, que fúria foi essa? Falei alguma verdade que doeu? Sai daqui agora, Isis, antes que eu perca o resto da minha paciência. Acha que isso acabou por aqui? Isis dirá, ainda com um sorriso venenoso nos lábios. Você vai se arrepender de ter me tratado assim, irmãzinha. Sem outra opção, Isis sairá dali, mas não antes de lançar um olhar cheio de promessas de vingança. Assim que sair da casa de Daniel, a vilã pegará o celular e ligará para Cristiano. Preciso falar com você. Agora. Cristiano, sem entender nada, concordará em se encontrar com ela. Quando se verem, Isis irá direto ao ponto, com um brilho maligno nos olhos. Sabe o que a Michele fez enquanto você estava em Portugal? Ele a encarará, confuso e desconfiado. O que você quer dizer com isso? Ela te traiu. E nem foi só uma vez. Foi várias. Tudo enquanto você estava fora. Cristiano sentirá o sangue gelar. Do que você está falando, Isis? Você acha mesmo que ela ficou quietinha esperando por você? Pois eu te digo, enquanto você estava lá, achando que voltaria para a mulher da sua vida, ela estava aqui com outro homem. Sabe quem? Daniel! Ele respirará fundo, lutando para não acreditar. Você está mentindo. Tô? Então pergunta para ela. Melhor, pergunta para o próprio Daniel. Ele nunca negou que ela foi morar com ele depois que você foi embora. Acha que eles estavam só dividindo o aluguel? Cristiano ficará em choque, sem saber o que pensar. O veneno de Isis começará a fazer efeito e a dúvida crescerá dentro dele. Eu vou falar com a Michele. Ótimo, mas cuidado para ela não te enrolar como sempre faz. Essa aí sabe como se fazer de vítima. Cristiano partirá dali com a cabeça fervendo, enquanto Isis abrirá um sorriso satisfeito. Ela conseguiu plantar a semente da discórdia. Agora era só esperar para ver a explosão. Cristiano sai dali sentindo o peso da raiva e da decepção. A discussão com Michele ainda ecoa em sua mente, e apesar da dor em seu peito,
Seu orgulho ferido não o deixa recuar. Isis plantou a semente da discórdia, e ele, sem perceber, deixa essa dúvida consumir tudo que um dia construiu com Michelle. Ele caminha pela rua sem rumo, os punhos cerrados, tentando controlar a avalanche de pensamentos que o atormentam. Cada lembrança dos momentos ao lado dela agora parece distorcida, contaminada pela suspeita. Ele se questiona se foi ingênuo o tempo todo. Se, enquanto esteve preso, Michelle realmente foi tão fiel quanto dizia. O rosto de Daniel surge em sua mente como um fantasma indesejado. O jeito como ele sempre esteve por perto, pronto para oferecer suporte a Michelle, agora parece suspeito. Será que no fundo Daniel sempre foi mais do que um amigo? Os passos de Cristiano se tornam mais rápidos, como se tentasse fugir das imagens que sua mente insiste em projetar. Ele para em frente a um bar qualquer, entra e pede uma dose de uísque. O líquido forte desce queimando pela garganta, mas não dissipa a frustração. Ele pede outra dose, tentando anestesiar o sentimento de traição que cresce dentro de si. Enquanto isso, Michelle permanece sentada no sofá, sentindo o coração acelerado e a respiração instável. O rosto ainda está quente pelas lágrimas e pela indignação. Não é apenas o fato de Cristiano duvidar dela, mas a forma como ele simplesmente aceita as palavras de Isis, sem nem lhe dar uma chance de se explicar. Isso dói mais do que qualquer coisa. Ela se levanta e começa a andar de um lado para o outro, tentando organizar os pensamentos. O que mais a irrita é saber que, desde o início, Isis queria exatamente isso: separá-los, destruir tudo o que ela construiu com Cristiano. E agora, pelo visto, está conseguindo. Michelle pega o celular e disca o número dele, mas a ligação cai direto na caixa postal. Ela tenta mais uma vez, mas o resultado é o mesmo. Droga, Cristiano! Me escuta pelo menos uma vez! Murmura para si mesma, sentindo o nó na garganta apertar ainda mais. Ela fecha os olhos por um instante, tentando afastar o desespero. Se ele ao menos tivesse ficado e ouvido sua explicação, se tivesse confiado nela, mas não. Ele simplesmente acreditou na Isis e virou as costas. Isso diz muito sobre o que ele realmente pensa dela. Hugo acabará descobrindo que tem aneurisma em Mania de Você. Após a realização de exames devido a um passamento, o gerente do resort começará a chorar copiosamente na frente do médico e de Gael, que estará o acompanhando na consulta. Além disso, o veterano vai tratar de omitir a tal informação para Diana, sua grande paixão e companheira de longa data. Tudo terá início quando Hugo estiver em pleno expediente no resort. Ele estará supervisionando uma entrega de produtos para os bares e restaurantes do local quando começará a sentir um incômodo na cabeça. A princípio, será apenas uma dor leve, como se fosse uma enxaqueca qualquer. Mas, conforme os minutos passarem, o incômodo evoluirá para algo muito mais forte. Os funcionários perceberão que ele está pálido e suando frio. Senhor Hugo, o senhor está bem? Perguntará Yarley, preocupado. Ele tentará disfarçar, colocando a mão na testa e respondendo de forma breve. Só uma dorzinha de cabeça, nada demais. No entanto, ele começará a perder o equilíbrio, e Gael, que estará por perto, correrá para segurá-lo. Ei, Hugo, o que foi isso? Você quase caiu, dirá o rapaz assustado. É só um mal-estar. Acho que preciso sentar um pouco, responderá Hugo, tentando se recompor. Mas antes que consiga dar mais um passo, sentirá a vista escurecendo e desabará no chão, desmaiando na frente de todos. O susto será geral. Os funcionários correrão para ajudar, e Gael, desesperado, pedirá para chamarem um médico. Quando Hugo despertar, estará sendo levado para a enfermaria do resort. O que aconteceu? Perguntará atordoado. Você desmaiou, Hugo. E se for algo sério, você precisa ir ao hospital, insistirá Gael. Que hospital, Gael? Eu só fiquei de pé por muito tempo, sem comer direito. Foi só isso, minimizará o gerente tentando se levantar. Mas Gael não aceitará essa desculpa.
Não, não, você não vai ignorar isso. Não é normal uma pessoa simplesmente cair dura no meio do trabalho. Você vai fazer exames, e insistirá. Hugo tentará argumentar, mas será em vão. Pouco tempo depois, ele estará no consultório médico realizando uma bateria de exames. Os testes incluirão tomografia, exames de sangue e até uma ressonância magnética. Já com os resultados em mãos, Hugo retornará ao consultório, acompanhado de Gael. O médico terá um semblante sério ao olhar para os papéis. De fato, temos um quadro bem grave aqui. Esse aneurisma está numa região inoperável, afirmará o profissional da saúde. Hugo arregalará os olhos. Ele sentirá o coração disparar e as mãos começarem a suar. Só pode ser por isso que eu vivia com aquelas dores de cabeça. E eu corro o risco de morrer? Perguntará a voz trêmula. Em seguida, o médico confirmará que sim, caso o aneurisma se rompa. Uma bomba relógio. E quanto tempo eu tenho de vida, doutor? Uma semana? Um mês? Questionará o homem, desesperado. Não existe um tempo exato. Pode ser em um mês, como pode ser em 5 anos. Eu já vi casos de pacientes que morreram de outras causas, morreram de velho até. E o aneurisma nunca se rompeu, responderá o médico, chegando a recomendar um estilo de vida sem estresse, com boa alimentação e evitando emoções fortes. Mas como evitar o estresse quando se tem um diagnóstico desses? Hugo não conseguirá processar direito a informação. Ele começará a chorar na frente do médico e de Gael. Isso não pode estar acontecendo comigo. Não agora, balbuciará. Depois da consulta, Gael tentará conversar com Hugo. Você precisa contar para Diana. Ela tem o direito de saber, dirá o rapaz. Mas Hugo, ainda abalado, negará com veemência. Não, eu não vou fazer isso com ela. Se eu contar, ela vai sofrer. Vai ficar preocupada, vai querer largar tudo para cuidar de mim, e eu não quero isso, argumentará. Mas, Hugo, e se algo acontecer? Ela precisa estar preparada, insistirá Gael. Não, eu vou viver minha vida normalmente. Vou trabalhar, continuar com minha rotina sem mudar nada. E isso fica entre nós, entendeu? Você não pode contar para ninguém, pedirá Hugo, olhando fixamente nos olhos do amigo. Gael hesitará, mas acabará concordando. Ele verá o desespero de Hugo e entenderá que, naquele momento, pressioná-lo não ajudará em nada. Nos dias seguintes, Hugo tentará agir como se nada tivesse acontecido. No trabalho, continuará sendo o mesmo gerente exigente e atencioso, mas, em momentos de distração, será visto encarando o horizonte, pensativo, como se tentasse prever o futuro que o aguarda. Diana, por sua vez, começará a perceber que há algo de estranho. Hugo, você tem certeza de que está bem? Você anda tão distante ultimamente? Comentará ela. Só estou cansado. Muita coisa acontecendo no trabalho. Responderá ele, tentando disfarçar. Mas Diana sentirá que não é só isso. Ela começará a prestar mais atenção nos detalhes, nas expressões dele, e perceberá que há algo que ele está escondendo. E assim, Hugo se verá cada vez mais pressionado entre manter seu segredo ou revelar a verdade. Os dias se passarão e Hugo perceberá que esconder a verdade de Diana será mais difícil do que imaginava. Ele tentará seguir sua rotina no resort como se nada tivesse acontecido, mas o peso da incerteza sobre seu futuro começará a afetá-lo de maneira intensa. Cada olhar de Diana, cada momento que passarem juntos, será um lembrete do que ele está escondendo. Por mais que tentasse agir naturalmente, algo dentro dele mudara para sempre. A consciência de que sua vida poderia acabar a qualquer momento o assombrará em silêncio. Ele começará a reparar em pequenos detalhes que antes ignorava. O som das ondas batendo na praia ao final da tarde, o brilho nos olhos de Diana quando ela sorria, a forma como o vento balançava as palmeiras no resort. Tudo parecerá mais intenso, mais precioso, mas ao mesmo tempo, o medo de perder tudo isso se tornará esmagador. Gael, por sua vez, observará tudo com angústia.
Ele verá o amigo tentando manter as aparências, mas perceberá que, por dentro, Hugo está desmoronando. Você não acha que está sendo injusto com Diana? Perguntará ele em certo momento. Ela te ama, Hugo. E se algo acontecer, você acha que ela vai te perdoar por não ter contado? Hugo, porém, insistirá em sua decisão. Eu só quero que ela seja feliz. Se souber a verdade, ela vai passar o resto dos dias preocupada comigo, sem aproveitar nada da vida. Eu não posso fazer isso com ela. Mas, por mais que tentasse manter a farsa, seu corpo começará a dar sinais de alerta. As dores de cabeça voltarão com mais frequência e ele sentirá um cansaço que jamais experimentara antes. Às vezes, em meio ao expediente, terá que se apoiar em alguma superfície para não perder o equilíbrio. Outras vezes, se pegará com a visão turva, precisando piscar várias vezes para focar. Diana, sempre atenta, começará a perceber que há algo de errado. A princípio, ela pensará que Hugo está apenas sobrecarregado com o trabalho. Mas com o passar dos dias, pequenos deslizes dele a deixarão em alerta. Expressões de dor que ele tentava esconder, momentos de distração profunda, noites em que ele demorava mais do que o normal para dormir. Tudo isso formará um padrão que ela não conseguirá ignorar. Até que um dia, algo inesperado acontecerá. Hugo estará organizando um evento importante no resort quando sentirá uma tontura forte. Ele tentará se apoiar na mesa mais próxima, mas suas pernas falharão. Diante dos olhos aterrorizados de Diana e dos funcionários, ele desmaiará novamente, dessa vez sem conseguir acordar tão rapidamente. Diana correrá até ele, em pânico. Hugo! Hugo! Fala comigo! Gael, que também estará presente, não conseguirá mais guardar o segredo. Enquanto esperam pela ambulância, ele olhará nos olhos de Diana e dirá: ele tem um aneurisma, Diana. E não é operável. O tempo parecerá congelar ao redor dela. O que Gael acabara de dizer ecoará em sua mente, como se fosse um trovão em meio a um silêncio absoluto. Você está mentindo, sussurrará, com os olhos cheios de lágrimas. Mas, ao olhar para Hugo inconsciente no chão, perceberá que a verdade sempre esteve ali, diante dela. Daquele momento em diante, nada mais será como antes. A relação deles passará por uma prova dolorosa. A revelação do segredo trará consequências imprevisíveis. E Diana terá que decidir se será capaz de perdoar Hugo por esconder algo tão grave dela. No fundo, Hugo sempre soube que a verdade viria à tona. Ele só não imaginava que seria dessa maneira. Uma reviravolta inesperada mudará completamente a vida de Filipa e afetará diretamente o destino de Rudá. O público acompanhará a transformação da portuguesa, que após passar por uma experiência traumática, decide mudar de lado e se tornar uma aliada de Viola. Essa virada drástica acontece depois que Filipa se vê encurralada por Mércia, que deseja eliminá-la de uma vez por todas, para impedir que qualquer verdade venha à tona. Filipa, que até então estava escondida, é surpreendida em seu refúgio e acaba sendo salva no último instante por Viola e Rhodes, que chegam a tempo de impedir um desfecho trágico. Esse momento marca um ponto de virada para Filipa, que percebe que seu jogo de manipulação e mentiras a levou a um caminho perigoso e sem saída. Após ser resgatada, a portuguesa passa por um período de reflexão profunda. Seu orgulho e desejo de vingança contra Rudá haviam a cegado por tanto tempo que ela sequer percebeu que estava sendo usada por pessoas ainda mais perigosas. Agora, diante da verdade inegável, ela decide fazer o que é certo. Com uma nova postura, Filipa decide ir à polícia para corrigir o erro que cometeu e libertar Rudá da injusta acusação de assassinato. Determinada a contar toda a verdade, Filipa não enfrenta essa jornada sozinha. Acompanhada por Viola, Rhodes e um advogado, ela segue até a delegacia, disposta a dar um depoimento completo sobre os eventos que levaram à prisão de Rudá.
O clima é de tensão quando os quatro entram no prédio. Filipa hesita por um momento diante da recepção, mas o olhar firme de Viola e o incentivo silencioso de Rhodes lhe dão a coragem necessária para seguir em frente. Ao ser chamada por um dos policiais para prestar depoimento, Filipa respira fundo e diz: "Eu vim confessar um crime pelo qual um homem está preso injustamente. Vim inocentar Rudá Bocaiúva e assumir a minha culpa." O policial, que já havia lidado com o caso anteriormente, a observa com desconfiança. A reviravolta inesperada levanta suspeitas, e ele pede que ela explique tudo detalhadamente. "Preciso que a senhora comece do início. O que exatamente aconteceu?" A cena se desenrola com Filipa narrando tudo desde o começo. Ela conta como, movida por um sentimento de rejeição e raiva, foi manipulada e convencida a fingir sua própria morte para incriminar Rudá. Ela revela que a queixa de agressão que registrou contra ele foi forjada e que todo o plano foi elaborado para afastá-lo de sua vida para sempre. O depoimento é interrompido algumas vezes por perguntas incisivas do delegado, que quer garantir que Filipa não está apenas tentando aliviar sua própria culpa. Em meio a flashes do passado, o público vê cenas de Filipa e Mavi orquestrando a armadilha, fabricando provas falsas e se aliando a pessoas perigosas que tinham seus próprios interesses em manter Rudá preso. Enquanto isso, na sala de espera da delegacia, Viola está inquieta. O tempo parece se arrastar, e a demora no depoimento de Filipa a deixa ainda mais ansiosa. Ela tenta conter sua impaciência, mas, incapaz de esperar mais, decide ir até a penitenciária para contar a Rudá que sua inocência finalmente será provada. Ao sair da delegacia, Viola se depara com uma cena caótica. Repórteres se aglomeram em frente ao prédio e a movimentação policial é intensa. Sem entender o que está acontecendo, ela se aproxima e escuta as manchetes sendo transmitidas ao vivo. Atenção! Informações exclusivas sobre a fuga em massa da penitenciária estadual. Entre os fugitivos está Rudá Bocaiúva, condenado pelo assassinato de Filipa da Costa, que agora sabemos estar viva. O sangue de Viola gela. O coração dispara. A notícia é um golpe inesperado. Ela sente suas pernas fraquejarem por um instante antes de correr de volta para dentro da delegacia, em busca de respostas. No interior do prédio, Filipa ainda está prestando depoimento quando a confusão se instala. Policiais começam a falar sobre a fuga e o delegado, atônito, interrompe a confissão para tentar entender a situação. Viola invade a sala sem pedir permissão, trazendo consigo o choque da revelação. "Rudá fugiu!" ela exclama, sem fôlego. Filipa fica pálida. Rhodes fecha os punhos, frustrado. O delegado ordena que mais informações sejam levantadas imediatamente. Enquanto isso, a reportagem segue ao vivo na televisão. O jornalista explica que a fuga foi planejada há meses e envolveu diversos presos, incluindo membros da temida facção cinza. Rudá, embora inocente do crime pelo qual foi condenado, agora se torna um fugitivo da justiça. Viola sente um aperto no peito. Tudo o que ela queria era ver Rudá livre, mas não assim. Agora ele está correndo perigo, e qualquer passo em falso pode custar sua vida. Filipa encara o delegado angustiada. "Isso significa que minha confissão não servirá para nada? Ele continuará sendo tratado como um criminoso?" O delegado suspira, cruzando os braços. Agora, a situação dele se complicou. Mesmo que sua confissão prove que ele não cometeu o assassinato, ele fugiu da prisão, e isso é um crime grave. Filipa leva as mãos ao rosto, sentindo o peso das consequências de seus atos. Se ela tivesse falado antes, Rudá não teria precisado fugir. Agora, ele está vulnerável, e a polícia não terá piedade em sua busca. A tensão se espalha entre todos os presentes. Viola, determinada a encontrar uma solução, olha para Filipa e Rhodes com uma expressão resoluta. "Precisamos encontrar Rudá antes da polícia.
Ele precisa saber que está inocentado. O delegado, ao ouvir isso, avisa: se vocês tentarem ajudá-lo a se esconder, estarão cometendo um crime. Mas Viola não pretende se esconder. Ela quer que Rudá se entregue, mas precisa convencê-lo de que ainda há uma chance de justiça. Com isso, uma nova missão começa: encontrá-lo antes que seja tarde demais. A revelação de que Rudá fugiu da penitenciária lança todos os envolvidos em um turbilhão de emoções e incertezas. Filipa, que finalmente tomou coragem para confessar sua armação e reparar seu erro, sente-se devastada ao perceber que sua atitude veio tarde demais. Se tivesse contado a verdade antes, Rudá não precisaria fugir. E agora, ele está em uma situação ainda mais complicada, sendo caçado como um criminoso perigoso. Viola, por sua vez, se recusa a aceitar que tudo está perdido. A mocinha sabe que, se Rudá for capturado antes que sua inocência seja oficialmente reconhecida, ele será tratado como um fugitivo e poderá sofrer represálias dentro do sistema carcerário. Sua única chance é encontrá-lo antes da polícia e convencê-lo a se entregar da maneira certa. Mas para isso, Viola precisará agir rápido, já que a notícia da fuga está em todos os canais de televisão e a caçada já começou. Filipa, tomada pelo remorso, promete a Viola que fará o que for preciso para corrigir seu erro. Agora, as duas estão do mesmo lado, unidas por um objetivo em comum: provar a inocência de Rudá antes que seja tarde demais. Rhodes, sempre leal e estrategista, assume um papel fundamental na busca por informações. Com seus contatos, ele tenta rastrear os passos de Rudá e descobrir para onde ele pode ter ido. Enquanto isso, a polícia intensifica suas buscas, cercando possíveis esconderijos e interrogando conhecidos do fugitivo. A facção cinza, que orquestrou a fuga, também tem seus próprios planos para Rudá, e ele pode acabar se envolvendo ainda mais em uma trama perigosa sem sequer perceber. A tensão aumenta quando Viola recebe uma pista sobre o paradeiro de Rudá. Agora, ela precisa decidir: seguirá seu coração e arriscará tudo para ajudá-lo, ou aceitará que o destino já está traçado? Com todos os elementos se desenrolando em ritmo acelerado, o futuro de Rudá, Filipa e Viola está mais incerto do que nunca. O jogo virou, e cada decisão poderá definir não apenas o desfecho da história, mas o destino dos personagens que lutam por justiça, redenção e, acima de tudo, pela verdade.